Olá, boa noite. E aí, pessoal? Minha mãe é um saco. Live sobre castigo de filho adolescente. Bom, antes de mais nada, quero me desculpar porque ontem, quarta-feira, dia habitual da nossa live, a gente acabou tendo que remanejar por conta da instabilidade das redes sociais ontem o dia todo. E aí não deu pra gente manter o programado. O que a gente normalmente faz, como vocês sabem, até os que não sabem, eu promovo uma live às quartas-feiras à noite com um tema em especial. Pra gente conversar, discutir, refletir, trocar ideias, experiências sobre determinado tema. Então hoje a gente vem falar sobre castigo de filho adolescente, e vocês fiquem à vontade para comentar e inserir qualquer situação, experiência que queiram compartilhar e dividir as dúvidas, enfim, as opiniões. Bom, comecei a semana sugerindo e perguntando aos pais, tutores, quem quer que siga, enfim, como que vocês lidam e vivem com essas situações de erros de filho adolescente? Como que vocês tratam isso dentro de casa? Como que vocês reagem a essas situações que são comuns e normais e esperadas de erros cometidos por filho adolescente? E eu recebi alguns relatos bem interessantes. Dentre eles, a maioria, como eu esperava, tecia comentários bastante duros, né? Assim, eu castigo mesmo, eu corto mesada, eu restringo saídas, eu ponho de castigo no quarto, trancado. São medidas que a gente já conhece, que a gente adota, né? E que acabam deixando alguns rastros aí que a gente vai poder falar um pouquinho melhor depois, uns rastros de uma relação meio conturbada, mas enfim. Mas eu também recebi relatos de mães que defenderam o diálogo e que deu certo, né? Falando com o filho adolescente, conversando com ele e dando exemplo. Foram saídas de sucesso e que elas reforçam a importância do diálogo em família. Bom, a gente já sabe, já vem discutindo isso no blog por diversas formas, quão importante é a gente dialogar com o filho. Uma dúvida que eu sempre tive como mãe de adolescente é a forma como dialogar, porque por um bom tempo eu acreditava que eu conversava com o filho, que eu dava oportunidade de uma conversa com ele, para ele, e depois mais tarde descobri que a forma como eu agia não necessariamente dava a ele essa possibilidade. Ele não via da mesma forma que eu, nem sentia da mesma forma que eu essa chance de conversa. Então a forma, as dicas que eu coloquei já no blog em diversos artigos de como dialogar com o filho adolescente, um novo perfil de mãe de adolescente da atualidade e tantos outros, eu trago à tona algumas dicas práticas que vão fazer você refletir sobre a forma como você acha que dialoga com o filho. Para você realmente fazer uma autocrítica. Será que é dessa forma mesmo que eu estou agindo e que ele está entendendo? Então, voltando, diálogo sempre é a primeira reação, é primeiro passo para qualquer situação vivida com filho adolescente ou não, com qualquer um, né? Só que isso muitas vezes a gente erra na dose, erra na forma. Mas passado esse diálogo, o que eu queria saber de vocês é a punição, o castigo. Eu não gosto dessa palavra, né? Eu já tentei alguns sinônimos, né? Correção, ajustes, para tentar amenizar o peso da palavra castigo, mas a bem da verdade a gente utiliza isso e vou continuar usando. Então o castigo ele é colocado em prática com o filho adolescente, e eu vou falar por experiência própria, a partir de uma emoção muito ruim, né? Uma decepção que a gente tem de um erro cometido por filho, de uma falha, de alguma atitude ou um comportamento não esperado
e que não é condizente ou não é, apropriado, né? E essa frustração que causa na gente imediatamente vira raiva. A gente sente raiva do filho errar. Seja porque ele errou de novo, seja porque ele errou primeiro, porque ele não vislumbrou esse erro, porque ele não se preparou adequadamente para fazer alguma coisa, porque ele reagiu de forma errada, seja por qualquer motivo. A bem da verdade, a gente fica frustrada e a gente sente raiva disso. E para começar a nossa discussão essa raiva, o que a gente faz com ela? A gente reage. E quando a gente reage de uma forma destemperada. E a gente imediatamente começa a pensar em uma punição. Você errou porque, como eu disse no artigo dessa semana, eu trouxe vários exemplos práticos extremos, né? Um que era de notas ruins na escola e outro que era batendo a porta e quebrando a maçaneta. Seja qualquer situação, em todas elas, eu ficava com tanta raiva que eu queria realmente dar uma sacudida nele. Eu queria que ele se corrigisse, mas corrigisse de acordo com o que eu estava falando e esperava dele. E aí eu comecei a descobrir algumas reações dele que me fizeram ficar muito triste, na verdade. Porque com o tempo, essas punições, esses castigos que se tornavam punições, restrições, eram cortes de mesada, eram restrições de saída, era como os relatos dos pais dessa semana. Isso aos poucos foi nutrindo uma tristeza nele, uma baixa autoestima de se achar incompetente ou incapaz de fazer direito. E aí essa incapacidade que ele vai absorvendo, essa leitura que ele faz sobre si mesmo a partir de mim, vai minando a autoconfiança dele de tentar de novo e fazer melhor. Porque é exatamente isso que a gente, ou pelo menos eu espero, quando eu aplico um castigo em filho. Na verdade, esse castigo, ele deveria ser educativo, promover uma conscientização de filho para a necessidade de mudança de comportamento. Só que essa necessidade de mudança, ela não acontece da noite para o dia. E não vai ser porque eu punir, restringindo, na maioria das vezes associando a coisas nada a ver com o erro dele, que ele vai entender e vai se conscientizar disso. Pelo contrário, o que aconteceu no meu caso foi que ele foi nutrindo, além da baixa autoestima, ele foi nutrindo mágoa, raiva, medo. E medo de mim. Então, a cada erro dele, ele começou a não contar, a não mostrar, a evitar falar sobre, né? E quando acontecia de eu descobrir, eu voltava com aquela reação, a mesma reação brava, raivosa, incisiva, que aponta, que pune, e ele se esquivava de mim. E foi numa dessas situações que eu fiquei profundamente tocada quando ele reagiu dessa forma. Quando ele foi descoberto num erro e eu fui até ele falar sobre. E a primeira coisa que eu percebi nele foram os olhos arregalados e ele se afastando, o corpo se afastando de mim. Quando eu percebi aquela reação, aquela prevenção contra mim, foi terrível. Eu senti ali naquele momento que o meu próprio filho tinha medo de mim, que era tudo que eu não queria causar nele. Pelo contrário, eu estava querendo era a confiança de que eu ia ajudá-lo. Só que eu estava fazendo tudo errado. E inconscientemente eu estava promovendo exatamente o oposto, uma reação completamente negativa e pior, nutrindo uma baixa autoestima que ele ia carregar para o resto da vida. Então, existem pais e opiniões diversas sobre o assunto. Eu sei que o tema é controverso. Existem muitos falando sobre a parentalidade positiva, né? O quão importante é a gente nutrir bons sentimentos
e relações com o filho para que ele cresça de forma saudável, emocionalmente saudável. E eu acredito firmemente nisso. Eu vivi uma ocasião, um período bastante longo, em que eu repeti práticas bastante ruins, muito influenciada por conselhos alheios, opiniões alheias e por eu ser completamente desinformada do meu filho, desinformada da adolescência. Isso tudo foi contribuindo para que eu me afastasse dele e ele de mim, obviamente. Castigo, portanto, ele para mim foi ressignificado, ele ganhou um novo sentido. Daquele momento em que eu vi a reação dele, eu comecei a fazer uma autocrítica e perceber que eu tinha muitos gaps ali que eu podia e devia mudar. Eu precisava me ajustar primeiro, tomar consciência das minhas atitudes e comportamentos primeiro, para ver de que forma eu podia trabalhar melhor a questão da conscientização para a mudança de comportamento de filho, em vez de simplesmente puni-lo por algo. Vários exemplos, como eu disse no artigo da semana, eu tenho vários artigos, o castigo educativo, a diferença do castigo educativo do punitivo, o castigo na adolescência, e na próxima semana eu também vou postar as dicas práticas, né? Na verdade, as dicas práticas, na verdade, foram achados que eu descobri não porque eu inventei, foi porque eu li, eu troquei experiências, eu escutei novas visões e leituras sobre o castigo, e a partir desse conhecimento maior, eu vou compartilhar com vocês para que vocês experimentem também uma nova possibilidade, uma nova leitura para castigo. Porque a grande maioria, pelo menos dos testemunhos que eu recebi, eles realmente denunciam que a gente continua fazendo do mesmo jeito e acreditando que dessa forma eu estou educando. E aí eu trago para vocês uma referência de um psicólogo americano que eu descobri há um tempo atrás e que eu gostei muito da dinâmica dele, dos conceitos que ele traz, e ele segue muito uma linha de contrariar tudo que a gente está falando, que a gente leva como verdade absoluta sobre muitas coisas. Dentre elas, ele menciona duas frases que eu achei bastante interessante. O nome dele é Dr. Paul Jenkins. Eu vou colocar no feed o nome certinho e vocês podem visitar no YouTube. Existe Live on Purpose, viver com propósito. Ele fala de família como um todo, ele não fala somente de adolescentes, ele fala de comportamentos, de relacionamento de pais e filhos de todas as idades. E as frases que ele trouxe, dentre muitas dicas, muito conceito, muita prática, inclusive, tudo que a gente precisa, ele trouxe também a frase seguinte, que, acima de tudo, a nossa missão como pai e mãe, independente de adolescente ou não, é amar filho, não importa o que aconteça e mesmo que. Então ele usa expressões em inglês, even if e no matter what. Isso me fez refletir muito, porque começou a ligar alguns pontinhos que a tempo a gente vai absorvendo e não sabe muito bem por quê. Aquele amor incondicional que a gente tanto fala e discute, que mãe tem e que a gente assume como todas as mães terem, o que para mim eu dou uma margem de discussão aí, eu também duvido um pouquinho disso, mas não necessariamente todas as mães amem, mas é dever. Independente de sentir, ser pai e mãe é dever de criar bem um filho, de tomar conta dele, de formar esse filho bem. E formar bem com amor. Não quero parecer piegas, não quero parecer romântica. Aliás, tudo isso, o meu trabalho é todo voltado para combater esse romantismo. Mas escutar o Dr. Paul falando sobre isso foi muito bacana. E eu sugiro vocês que o visitem no YouTube. Porque ele faz exatamente essa análise de
de como chegar a essa realidade que é amar incondicionalmente, mesmo que aconteça tudo errado. Porque é nosso dever, antes de tudo. A gente está aqui para ajudar filho a ser uma pessoa melhor, melhor até que nós mesmos. E para isso, a gente precisa se desvencilhar das práticas que são permissivas, e você pode até questionar, será que agora então eu não tenho que punir ninguém? Ele falhou, errou, eu vou passar a mão na cabeça. Não é nada disso. Eu estou dizendo que, em vez de punir, de castigar com efeito punitivo, que a gente aprenda a educar e castigar, na verdade, corrigir filho de uma forma amorosa, de que seja capaz de conscientizá-lo sobre causas e consequências, de uma forma que ele possa aprender a lidar com as próprias frustrações e incompetências mesmo, porque ele é um ser que está sendo formado. E mais do que nós que erramos até hoje, vamos errar muitas outras vezes, ele está no momento em que ele até pode errar. E até falando assim, pode soar estranho, mas é exatamente nessa fase de experimentar é que o adolescente está tentando diferentes meios de formar sua identidade, de se descobrir, e é natural que hajam erros. E esses erros, eles devem ser tratados de uma forma amorosa. Amorosa no sentido de, não de passar a mão, de fingir que não aconteceu, de que não tem nada, não é nada importante. Pelo contrário, mas podendo mostrar a ele, primeiro dando a ele a responsabilidade pelas consequências. Então, assim, quando eu falei no artigo sobre a atitude dele impulsiva de bater a porta e quebrar a maçaneta, eu devolvi para ele o seguinte: olha, a porta está quebrada, eu vou precisar consertar, e aí você vai participar desse conserto uma parte da sua mesada, né? Quando o meu filho tirou reiteradamente notas baixas na escola, eu brigava muito com ele, eu cortava a semanada, era de praxe. Eu impedia ele de sair porque ele tinha que estudar, fazer ele estudar obrigado, né, na hora que eu queria, que eu estipulava. E isso tudo só foi nutrindo raiva pelo estudo, aumentando a percepção dele de incompetência para as matérias. E depois eu comecei a averiguar que o buraco era muito mais embaixo, que não era uma questão de desleixo, eram outras situações que ele já vivia e que eu não tinha conhecimento. E aí fui realmente me aprofundando sobre essas leituras, né? Porque a gente tende a reagir intempestivamente sobre os erros de filho, achando que dessa forma ele vai aprender, ele não vai repetir. E quando a gente fala isso, a gente nada mais está incentivando a ele não tentar de novo, a não tentar ser melhor na próxima vez, porque ele está nutrindo medo de você e medo de tentar. Porque se ele errar de novo, ele vai ser punido. E ele não quer ser punido. Ele quer ajuda, ele quer tentar ser melhor, pense que o jovem ele está tentando de tudo, ele quer experimentar novas possibilidades. E o nosso papel é de orientar, aí sim, de ajustar o comportamento, ajustar os hábitos. E isso leva tempo, não muda da noite para o dia, exige persistência e muita habilidade nossa. Muita habilidade nossa para lidar com essas situações de forma amorosa. Não importa o que aconteça e mesmo que aconteça. Deixa eu colocar o óculos aqui para ver o que vocês estão... Oi, Elisa. Oi, Calhê. Tudo bem? Eu recebi relatos de mães que disseram que punem mesmo, que o castigo ele deu certo no caso delas, mas não especificaram como foi isso. Se vocês quiserem compartilhar, por favor, sinta-se à vontade de contar a sua história, o espaço é nosso. Eu tenho vários exemplos de sucesso e vários exemplos de fracasso
Os de fracasso eu já expus no próprio artigo alguns deles, né? E de sucesso, eu posso te dizer que a partir do momento em que eu adotei determinadas diretrizes para estipular essa correção sobre as falhas dele, isso me ajudou a mudar a nossa história, a nossa relação e até a visão dele com relação a erro. O perfeccionismo que ele estava desenvolvendo estava angustiante. Ele estava sobrecarregado e eu acho até que ainda está, mas é um processo de mudança. E essas diretrizes, elas são baseadas em alguns passos. Primeiro eu já estou até dando um spoiler da semana que vem, do artigo, que são as dicas, né? Primeiro, devolver a responsabilidade a ele sobre as consequências, né? Quebrou a porta precisa ser consertada, então a consequência vou ter que pagar e você vai participar disso. Um segundo ponto é eu não ser mais aquela que apaga incêndio. Eu estou ali do lado dele para apoiá-lo a encontrar saídas. Então eu não vou tomar mais a dianteira para resolver a porta quebrada sozinha. Ele vai participar disso também. Eu não vou passar à frente para resolver o dia dele de estudo para que ele tire notas melhores no próximo bimestre. Ele vai ter que se organizar, eu estou com ele para ajudar a dar opções, a encontrar caminhos, e aí discutir opções. Mas é ele que tem que tomar a iniciativa de mudar a sua condição. Uma outra questão é a medida do castigo, né? Eu até coloquei no Stories um dia, contei quando ele era pequeno e que eu deixei de castigo no quarto dele. E quando eu fui para a sala, ele começou a gritar, me chamando de chata em diferentes tons. Aquilo foi hilário. E eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo, né? De que está adiantando isso? Será que ele está se dando conta disso? Então, assim, a medida certa do castigo tem muito a ver com ser coerente com o erro dele. E é causa e consequência. Então, não tem nada a ver. Ele tirou nota ruim na escola, eu vou cortar a mesada dele. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? A porta quebrada, eu vou deixá-lo trancado por dias porque ele quebrou a porta. Nada a ver. Então, assim, essa incoerência, ela atrapalha muito na percepção do próprio filho de causa e consequência. Que efeito é esse? Que qualquer coisa que eu faça eu tenho uma medida esdrúxula e completamente desproporcional, né? Então, são passos que ajudam muito a gente a refletir, não só sobre a nossa reatividade, mas como que a gente estipula esses castigos para filho, né? Deixa eu ver aqui só um minutinho, que eu perdi algumas mensagens. Fase difícil, Cali, é verdade, mas qual fase não é, né? Vamos combinar que a fase infantil também né? Eu lembro que não era fácil, era mais fácil no ponto de vista da gente decidir, a gente tomava a dianteira, mas também era cansativo, a gente ficava cheio de dúvidas, a gente não sabia exatamente o que fazer, e a gente tinha até mais informação sobre a primeira e segunda infância do que a gente tem para a adolescência até hoje. Então, de alguma forma, facilitava, mas, sem dúvida, é difícil pelo desconhecimento. O 13 tá hard. Ciúmes. É, eu entendo. O ciúme, eu tenho artigos falando sobre ciúmes entre irmãos, né? Eu tenho 2 filhos também, 2 rapazes, a diferença de idade de 3 anos. E teve uma fase em que eu notava o mais novo reclamando muito do mais velho, né? De ciúmes que eu protegia, eu era mais carinhosa, coisas que são comuns de acontecer e de a gente viver em família, né? Mas a maneira como a gente lida tem que ser igualitária, não tem jeito. Por mais que a gente pense que a gente demonstra isso, a gente acaba percebendo que existem sim situações em que a gente erra por não saber como lidar,
né? De não saber como dar essa régua igualitária. Mas eu acho que é uma questão, eu não sei o tamanho desse problema, o hard que você menciona, mas existem meios, eu te convido a conhecer, a ler o artigo relacionado no blog, tá lá no minhamãeumsaco.com. Ciúmes de filho adolescente, tem escolhendo as batalhas que vale a pena lutar, também eu acho que é interessante de repente se dar uma olhada. São vivências, experiências que eu tive que de repente podem contribuir com você, com a sua vida, com a sua família. De novo, eu não trago aqui nenhuma receita e muito menos quero impor qualquer modelo para as outras famílias. Quem sou eu para ditar como você lida com seus filhos? Mas eu acho que essa troca de experiência ela é bastante rica para a gente abrir horizontes, para a gente discutir mais e melhor sobre a adolescência, que é uma fase que a gente tem tão pouca informação prática, né, de vivência entre pais e filhos, e a gente acaba caindo naquelas ciladas de seguir os rótulos, clichês que não ajudam em nada, né? Mas dá uma passada lá, visite o blog se você não conhece ainda e leia esses artigos. Cada fase com seu ônus. Essa questão de ônus, eu mudei muito. Eu mudei muito desde que eu comecei a realmente, eu falo isso frequentemente, desde que eu comecei a descobrir profissionais, especialistas com uma visão diferente da convencional. E um deles é o Dr. Paul, que eu mencionei agora. Existem vários outros que aos poucos eu vou soltando e contando para vocês, mas só esse por hora eu acho que já vai dar bastante insight para muitos pais de adolescentes. De novo, ele não fala só sobre isso, mas tem vários vídeos dele que ajudam muito a gente refletir sobre nosso comportamento, né? E por conta disso, a gente acaba errando porque a gente pensa e age da forma habitual que todo mundo espera, né? Quando a gente começa a se conscientizar dessas falhas, nossas falhas, a gente começa a descobrir caminhos melhores. Então, eu acho que a primeira situação que eu posso com certeza dizer para vocês saia do comum, do lugar comum. Abra a mente para pensar novas possibilidades, mas para isso a gente precisa ser nutrida de novas ideias. Então, se afaste de discursos repetidos ou que sejam preconceituosos sobre a geração atual, sobre o adolescente. Tenha em mente que o adolescente, ele é um jovem que está em formação e ele está muito mais vulnerável a erros e falhas do que os adultos. Nós, como pais, a gente tem o dever de ajudá-los nisso, mas de uma forma consciente. E eu tenho um exemplo também, em uma das minhas palestras, eu falando exatamente sobre essa nova conduta, essa possibilidade de mudança pessoal para poder mudar o nosso entorno, nossas relações, teve uma mãe que comentou assim, no meu caso não tem jeito, eu meto cinto mesmo. No próprio blog eu recebi já relato de comentários de pai falando exatamente assim, né? Você não tem essa conversa não. Eu que mando na minha casa e ele que, se ele não está feliz, que ele se mude. São frases muito duras, são frases muito violentas, que denigrem, depreciam o filho. Eu não sei o sentimento do pai que quando faz isso, se ele fica feliz, se ele fica tranquilo com essas reações. Eu só de relatar e até de lembrar a minha, porque eu já fiz isso também. Eu não sou nenhuma santa, não. Eu já fiz isso. Só de lembrar, meu coração realmente aperta, porque eu lembro, hoje, friamente, eu lembro o quão ruim e depreciativo era
tecer esse tipo de comentário, falar essas frases para filho e ver no rosto dele a decepção, a fraqueza, a fragilidade, a ofensa. Então a gente tem que entender que o jovem, o filho, apesar de ele ainda não ser adulto, isso não quer dizer que ele não mereça respeito, que ele não possa e deva ser considerado. Ele é um indivíduo como nós, ele está em processo de formação, de consolidação do que ele aprendeu dos pais na infância. Então é uma fase extremamente importante e fundamental para pais estarem juntos. Então tudo que contribui para o contrário, para afastar filho, só complica e dá mais chance de errar na formação desse indivíduo. A formação desse ser, ele não é só pra gente, não. Na verdade, não é nem pra gente. É pro mundo, né? A gente cria filho para o mundo. E hoje eu concordo com isso, só que com uma reflexão muito mais profunda. A gente cria filho para o mundo para ele também tornar o mundo melhor. E é o que a gente precisa. E precisa partir de pais melhores hoje. Existem já várias discussões por aí, a gente frequentemente é bombardeado de vídeos de psicólogos criticando de forma quanto mais a geração atual, os pais atuais. E de fato a gente tem um peso aí nessa conta, que é a nossa parte, que ainda está muito devedora. Que a proposta do site, do blog, é exatamente essa, é tentar tornar pais de adolescentes mais conscientes para uma formação melhor, que começa com a gente. E começa com a gente mudando todo esse histórico de preconceitos, de clichês e rótulos que já perpetua há muitos anos. Está na hora de romper com isso. E que tal romper numa era que é extremamente nova, transformadora, diferente e moderna, trazendo os bons exemplos mais para as situações de hoje. Isso é assunto para outra live. Mas no que se refere a castigo, é importante que a gente ressignifique o castigo. Se pudesse até trocar o nome, eu adoraria. Se vocês tiverem dicas aí, por favor. Se tiverem sugestões de nomes para a gente poder adotar e mudar também essa ideia de punição, porque castigo já me remete à ideia de punição, né? Se ressignificar isso já é um grande passo. E, de novo, não espere resultados da noite para o dia. Isso é um processo para você e para o filho. Mas acontece. O resultado é outro, é diferente. E você começa a realmente notar que o filho ele começa a refletir sobre o que ele vai fazer. Ele começa a ponderar sobre as possíveis consequências de determinado ato. É óbvio, vão ter os rompantes, vão ter os problemas. Isso a gente não está garantido de nada. Mas está sim melhorando a nossa parentalidade e, consequentemente, a gente está melhorando nossa relação com o filho. E aí é um efeito cascata. Desculpa. É um efeito cascata. É batata que a gente consegue mudar essa história, né? Quando eu saio do sério, eu sempre me arrependo. É verdade. E que bom que você se arrepende, que bom que você cai na real. Agora o importante é, quando a gente erra, porque a gente erra também. A gente não é perfeito, pai, mãe. A gente também erra, a gente tem rompantes. Eu falo isso direto em casa. Olha, eu também tenho sentimentos ruins, eu também tenho raiva, eu também fico de saco cheio. Tudo isso acontece e é normal, somos humanos. A questão é o que eu faço quando eu erro. E aí quando você tem esse momento de arrependimento, é importante que você transforme isso. Tá bom, eu me arrependi, eu fiz errado. Reveja em que você errou. Foi em que parte. E aí, quando você descobre isso, você se propõe a estar mais consciente na próxima situação e aí já liga o seu alerta. Putz, é exatamente aí que eu vou começar a entrar num terreno perigoso.
porque eu sei que isso é um gatilho. Eu falo muito dos gatilhos, né? A gente é recheado de gatilhos e tomar consciência desses gatilhos é maravilhoso, porque você ganha autocontrole. Você ganha consciência de que aquilo ali é um terreno minado que você vai ultrapassar e vai cair em cilada. Então, arrependeu, Calhe, já coloca ali no seu alerta, para que você não caia na próxima cilada. Tente uma forma diferente. E quando você tentar diferente, antes, leia os artigos, veja lá se isso pode te ajudar, se isso te traz de forma mais prática o exercício. Para mim, se torna muito mais possível quando eu trago a prática em si, né? E aí você menciona também, trabalhado muito para não sair do sério. Eles sofrem muito na fase, temos que ajudar a não destruir mais ainda a autoestima deles. Psicólogos dizem que os pais hoje são permissivos porque elogiam muito, perdoam muito, não deixam o filho se frustrar, né? Em parte eu concordo, porque de fato, como eu disse, eu acho que a gente nós somos uma geração de pais que sofreu e está sofrendo de grande ansiedade. Toda essa movimentação e transformação digital, a gente pegou exatamente a fase da transição. Então a gente conheceu um mundo e caiu em outro totalmente diferente, né? Então eu acho que a partir desse corte a gente está realmente sofrendo bastante essa mudança. Diferente de filho que já nasceu nesse mundo digital. Então eles são nativos digitais e aí levam a coisa mais naturalmente. Mas nós que sofremos esse baque da mudança, a gente acabou ficando meio perdido. Pelo menos é a minha leitura, é a minha percepção até sobre mim. Porque os modelos que eu tinha no passado não são mais garantia de sucesso no presente. Então eu estou tendo que descobrir novas formas. Eu estou tendo que desbravar um campo que eu não conheço e que nem meus pais conheceram. Então, assim, é natural que a gente esteja sendo sugado por uma ansiedade. E aí, o que eu faço com isso, né? O problema é a gente ser sugado pela ansiedade e não fazer nada. Achar que é assim mesmo e bola para frente, vamos no automático. E foi nesse momento de sair do automático que tudo começou a mudar para mim. E a sugestão para pais e mães que estão assistindo e que acompanham o blog é continuamente aprender. Continuar aprendendo a vida inteira. Não é só para lidar com o filho do adolescente, não. É continuar aprendendo o tempo inteiro, porque o mundo ele é dinâmico. A gente está vivendo uma era muito ágil, muito diferente, muito dinâmica e que exige que a gente se atualize. E não é um desejo, não, é uma necessidade para a gente poder viver melhor. Então, diante disso tudo, Calhe, eu acho que toda essa opinião de preconceito contra a geração atual, contra os pais atualmente, tudo isso eu realmente eu não compactuo, eu tento olhar de outra forma para poder ajudar a melhorar. E a proposta é essa, em vez de apontar o erro dos pais, eu estou sugerindo que o erro existe. É igual que a gente está falando de castigo. O erro existe, a gente peca, mas a gente peca por desconhecimento, por preguiça, porque a gente não corre atrás das informações, porque a gente não se intera sobre a adolescência de filho, como que funciona. Então, para mudar isso, vamos nos envolver mais, vamos aprender mais, vamos baixar nossa bola um pouquinho, ser mais humilde, para buscar informação onde realmente haja conhecimento genuíno para lidar e conviver melhor com o filho hoje, diferente do passado, né? Ai, que bom, Andréia. A intenção é essa, o objetivo é esse, é ajudar. E eu confesso que quando eu precisei e não encontrei, foi muito difícil. Eu vivi tempos muito difíceis. Hoje, quem me conhece não consegue imaginar as situações que eu vivi e falando hoje do jeito que eu falo. Então,
eu gostaria muito de tocar muitas famílias e sacudir, alertar, sabe? É possível. Relação entre pais e filhos adolescentes não é essa frase feita que todo mundo repete e acha graça e leva adiante como se fosse tudo igual. Não, é uma fase que, se você se propuser a vivê-la de forma consciente, saudável, participativa, com conhecimento, gente, é incrível, porque extrapola o relacionamento com o filho adolescente, extrapola para o relacionamento com o mundo. Um mundo muito diferente, como eu disse, e que assusta, que tem assustado muitos pais, mas que quando você começa a descobrir, você fala assim, gente, por que eu tive medo? Isso aqui está para me servir, está para me ajudar. Então, o convite é esse, o blog, e eu estou convidando vocês, pais, a se juntarem a mim para a gente discutir essas situações com realismo, com conhecimento e com amor, porque se a gente não fizer com amor, gente, a gente vai formar adultos muito mais doentes para o futuro, em uma sociedade muito pior do que a de hoje que a gente está vivendo. O conflito de geração, aprender é o único caminho, sim. Olha, você está trazendo temas que eu já tenho artigos pra caramba sobre. O conflito de geração sempre existiu. E eu também escrevi sobre o conflito de geração e é a ponta do iceberg. Tá no blog. Conflito de geração sempre existiu, a gente viveu, todos nós vivemos conflitos de gerações, porque são interesses diferentes que aí a gente bate de frente porque não estamos mais em sintonia com os pais em termos de gosto e interesse. Só que a era atual, ela tá tão diferente, ela está sendo tão transformadora, ela está mudando profundamente as relações. E aí, não é só o conflito de gerações que está acontecendo, isso também acontece naturalmente, né? Mas é também todo um contexto muito, muito diferente. E exatamente por essas circunstâncias serem diferentes, é que a gente se torna mais do que... A gente tem mais do que conflito de geração, a gente tem conflito de eras. O que é muito maior, mais amplo e que exige da gente muito mais habilidades. A gente precisa se capacitar melhor para ser pai e mãe de adolescente. E para isso a gente precisa aprender. De novo eu volto à mesma tecla. A gente precisa conhecer, estudar, a gente precisa trocar experiência, melhores práticas, igual que a gente faz no trabalho. Quando você quer galgar um novo posto, um novo cargo, quer crescer na profissão, você não se esmera em aprender novas habilidades e competências, você não se esmera no trabalho bem feito, né, no comprometimento com o seu projeto. A mesma coisa é em casa. Eu vim do mundo corporativo, eu trabalhei anos e anos em grandes empresas, em diferentes áreas de atuação. E quando comecei a fazer essa correlação, foi muito bacana. Porque eu comecei a enxergar a minha família, que é meu bem maior, muito mais do que meu trabalho, muito mais do que meu trabalho. Eu comecei a realmente investir nesse conhecimento profundo dos meus filhos, das diferentes fases, de como funciona e pode funcionar melhor essa dinâmica em família. Pense nisso. A capacitação de pais e mães é imprescindível para ter uma família de sucesso. E sucesso, que eu digo, é saudável. Uma formação que seja benéfica para todos, para o mundo, né? É isso aí, Calê. A responsabilidade é dos pais, que teoricamente tem que ser o lado mais maduro da relação. A resposta é diferente. Sem dúvida, quando a gente muda, a gente muda a nossa lente, a gente muda o que a gente enxerga. E aí a gente atua diferente. E aí, efeito cascata, a gente muda o entorno. Então, tem outra frase que eu acho que é mais ou menos isso, assim,
quando eu mudo, tudo muda, né? É tão óbvio que chega a ser até bobo, né? Mas é bem isso. Quando a gente se propõe a mudar essa lente sobre filho adolescente, eu posso te garantir que você vai reconhecer situações de outra forma, saídas diferentes, com muito mais possibilidade de sucesso do que as atuais que a gente já repete. Ele tem medo de muita coisa. Não sei mais o que dizer para ele. Faz terapia, não me melhora. Andréia, parte dessa ansiedade é muito tratada por psicólogos, né? E eles se relacionam muito. Primeiro que a gente está vivendo tempos muito difíceis, né? Eu também teria muito medo atualmente se eu fosse uma adolescente. Eu cheguei a conversar isso com familiares. O mundo atual, ele está muito violento, ele está muito incerto e muito em função de toda essa transformação que a gente está vivendo, né? A nossa vida, ela tá muito diferente do que a gente conheceu no passado. Isso traz a insegurança natural para os pais, foi o que a gente está falando agora há pouco. E essa insegurança dos pais, muitas vezes, se repercute no filho. É o primeiro ponto, eu acho, de repente, até você se olhar e rever como que você reage às situações no seu entorno. Vou falar de outro artigo. Eu acho que é violência do mundo atual, alguma coisa relacionada, eu não me lembro agora do título, mas alguma coisa relacionada à violência. E eu vivi isso porque, morando no Rio, vocês sabem, nós vivemos assim em constante susto, medo, né? A gente está cada vez mais sendo restritivos à saída, restringidos a saídas e passando isso adiante a filho. Para vocês terem uma ideia, eu tenho os meus filhos, eles voltam da escola de ônibus e mesmo com medo desse retorno, eu estipulei deles voltarem de ônibus, sim, porque é a realidade deles. Eu acho que é a forma de eles viverem a vida como ela é, por impossibilidade de eu também buscar todos os dias, e mesmo que eu pudesse todos os dias, foi um trato meu com eles. Isso dá, de certa forma, uma autonomia para que ele veja e aprenda como se virar. É inevitável, eu sei que é assustador, que dá medo, eu tenho medo. Eu fico pedindo para ele me mandar, quando você estiver saindo de lá, me fala que você está saindo. Quando estiver chegando, você me avisa. São os paliativos, assim, eu uso a tecnologia meu benefício, para ele me avisando. Mas eu tenho que continuar encorajando o filho a viver. Apesar das dificuldades, das restrições que a gente vive hoje, dessas condições que a gente tem hoje, é inevitável. Então, o primeiro ponto é de que forma que você mesma está lidando com essas novas circunstâncias, com relação à violência, com relação aos medos em torno de você, que pode estar realmente batendo nele. O segundo ponto é, de forma prática e objetiva, é conversar com ele, e aí, de novo, visite a forma como você conversa. Vá lá no blog e pegue o artigo sobre como dialogar com o filho adolescente. Para promover algumas conversas para saber a opinião dele, do que ele tem medo. O que é o pior cenário para ele, se, por exemplo, trazendo o exemplo do meu filho de ônibus, né? Ele falava assim, nossa, eu venho de ônibus, não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo por quê? O que te leva a pensar dessa forma? A violência, assalto, os pivetes, tá, qual é o pior cenário? Ser assaltada. Bom, então você não leve coisas que chamem atenção. Então, assim, ir tentando encontrar e fazer perguntas curtas, diretas, para que ele comece a descobrir a raiz do medo dele. Que bom que ele está fazendo terapia. Terapia é sempre bem-vinda, eu amo terapia, apesar de já não fazer mais. Mas eu acho uma ótima opção, mas ela não vai resolver todos os problemas e é um processo longo.
Não é um processo da noite para o dia também. Então, eu acho que a forma que você pode contribuir é de você se aproximar de filho de uma forma leve, não é uma atitude de inquisição ou de questionário, mas de promover conversas em situações leves, descontraídas, que mostre um pouquinho do que ele pensa, o que ele sente. E mesmo que ele não saiba responder, de você aprimorar suas perguntas para começar a tirar dele e até ajudá-lo a descobrir esses sentimentos. É importante que a gente aprenda a falar com o filho e fazer perguntas boas, perguntas que sejam úteis. E isso é exercício, é prática. E as práticas, eu acho até que pode se tornar um artigo bom esse, de como fazer as perguntas. Isso no trabalho, eu trabalhei em recursos humanos, era imprescindível em entrevistas, em processos seletivos, em desenvolvimento de colaboradores. A pergunta certa não é aquela pergunta longa, que parece um texto, uma introdução. Elas são claras, objetivas, mas que vão exatamente trazer as respostas que você precisa para começar a desvendar a pessoa. Isso é prática, que a gente pode trocar mais figurinhas depois. Eu prometo que eu vou me esmerar para escrever sobre, né? Mas eu acho que pode ser um bom começo. Já está na terapia, já é um bom começo também. Bom, eu acho que a gente já extrapolou aqui o horário. Eu vou encerrar. E para encerrar, eu vou reforçar o nome do psicólogo que eu mencionei, é Paul Jenkins. Eu vou escrever. Os artigos relacionados estão no decorrer da gravação, né? Convido vocês a conhecerem o blog, a visitarem esses artigos e tantos outros que já estão lá. Quero anunciar que eu tenho um grupo formado no próprio Facebook, o grupo Minha Mãe é um Saco, que vocês, tendo interesse de ingressar, por favor, mandem para mim o interesse que eu vejo lá, eu adiciono vocês, vai ser um prazer ter vocês lá para contribuir, trocar. A mensagem final que eu quero deixar para vocês é: para a gente ter bons resultados, de resultados diferentes do que a gente tem e que as pessoas repetem e apregoam por aí, a gente tem que mudar. É inevitável e não tenham medo de mudar, não. Porque vocês vão perceber que o ganho é da gente e de filho, que é tudo que a gente quer, né? E como eu disse, extrapola. Isso não fica confinado entre relação de mãe e filho, de pai e filho, de família. Isso vai para o mundo. E o maior benefício, o melhor fruto que a gente pode deixar aqui é exatamente a formação de um adulto melhor, saudável, emocionalmente saudável, fisicamente saudável. E é um dever nosso aprimorar, aperfeiçoar a gente e ele. Então, fiquem à vontade para tecer os seus comentários. André, vai ser um prazer ter você. Tá lá, faz a busca no grupo Minha Mãe num Saco, no próprio Facebook, que eu já te adiciono. Em breve eu estou fazendo uma enquete, porque eu tenho recebido pedidos de encontros presenciais, e aí eu lancei no próprio grupo primeiro para saber da disponibilidade das pessoas, a disposição de participar desse grupo presencial uma vez por mês. Eu adoraria tecer, firmar discussões, grupos de debate entre nós presencialmente. Vai ser um prazer promover isso. Mas é importante saber quem que estaria disposto a participar. Então lá no grupo Minha Mãe é um Saco do Face, eu já lancei essa enquete, algumas pessoas responderam e eu estou amadurecendo a ideia ainda, tá? Enquanto isso, a gente vai participando das lives, vocês estão convidados, é sempre às quartas-feiras, normalmente às 8 da noite, que eu promovo, excepcionalmente hoje, que está acontecendo por conta da instabilidade das mídias ontem. Então, hoje excepcionalmente foi quinta, mas é sempre quarta-feira, né? No Facebook ou no Instagram, em breve eu começo, mas é aqui no Facebook que eu tenho a maior parte dos meus seguidores. Obrigada pela participação de vocês, espero ter contribuído de alguma forma e até a próxima. Um beijo para vocês, boas reflexões e boas mudanças.
Boa noite.